Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso quarto encontro sobre os estudos de constelações familiares. Relembrando um pouquinho o que nós falamos na aula passada, sobre inconsciente coletivo, né, que é uma parte muito importante que nos ajuda a compreender a ideia que traz essa prática da constelação, tá? Então, relembrando um pouquinho, nós temos o inconsciente pessoal, que a gente fala de uma pessoa, tá? É uma mente, então é bem individual mesmo, tá? Nós temos o inconsciente do sistema familiar, que seria um apanhado bem maior, teria uma abrangência maior, né, que seriam todos aqueles entes da mesma família. E lembrando que sistema não é só familiar, né? Todo agrupamento onde existem pessoas com o mesmo, com a mesma busca, com o mesmo objetivo, juntos por algo em comum, né? Ali forma-se um sistema, tá? Então, ele é maior do que aquele sistema que é individual, pessoal. Tá? E nós temos também o inconsciente coletivo trazido pelo Jung. Esse inconsciente coletivo é muito, muito, infinitamente maior, porque ele abrange toda a humanidade. Então, quando a gente fala em inconsciente coletivo, a gente vai falar de algo maior ainda, né? Então, lembrando, então, que nós temos um inconsciente que não é coletivo, mas que é da família, do sistema familiar, tá? E que vai abranger todos aqueles que fazem parte daquele sistema familiar, como se fosse um inconsciente coletivo mesmo. Mesmo não tendo consciência dos conteúdos do nosso sistema familiar, acabamos reproduzindo alguns deles, repetindo padrões de comportamentos. Então, essas são as partes mais controversas aqui do estudo de constelação familiar, né? É onde entra aí as resistências quanto a essas ideias, né? Então, se a gente pensa em inconsciente coletivo, e que até o teórico famoso da psicologia traz sobre isso, né? Se existe esse inconsciente que abrange toda uma humanidade desde que ela surgiu, então, desde lá os primórdios, como não vai existir esse inconsciente em relação às nossas famílias, que também é um sistema, também é um conjunto de pessoas, né? Não tem como. Se a nossa mente, a nossa consciência, o que a gente pensa, o que a gente sente, já influencia as pessoas que estão à nossa volta, como a gente sabe que acontece, essa energia que nós temos e que vai influenciando aquelas pessoas que estão à nossa volta, como então, dentro de um sistema familiar, isso não vai acontecer, né? Então, nós achamos que, muitas vezes, que as coisas acontecem de forma aleatória, né? Mas elas não acontecem dessa forma. É tudo muito organizado no universo. Né? Existe uma organização muito grande. Até mesmo no nosso inconsciente, que a gente acha que é bem desorganizado, que a gente sonha com coisas que vêm lá do inconsciente, e a gente não entende, né? São coisas sem nexo. Não, na verdade é totalmente organizado. É uma linguagem que tem uma razão de existir, né? É uma linguagem simbólica, e isso está dentro da gente. É o nosso inconsciente, aquele inconsciente pessoal. Então, se existe tudo isso, como na nossa família, que é uma família que está unido, todos unidos ali por laços de sangue mesmo, né? E muitos por laços de convivência, às vezes nem sempre é de sangue físico aqui, né? Do corpo material. Às vezes é só por convivência mesmo, como, por exemplo, pessoas que foram adotadas. Quem é adotado não faz parte da família? Não, faz parte sim, faz parte desse sistema, porque existe a energia. Então, é um sistema que trabalha com energia e que vai se influenciando
uns aos outros. Então, não existe eu fazer algo que não vai impactar todo esse sistema. Os estudos mais controversos também, que vão de encontro com o que traz aí a ciência, né, cartesiana, que é aquela que estuda tudo por partes, que tudo precisa ter uma comprovação dentro de um laboratório, né? Então, essa medicina que traz isso, essa ciência que traz essa ideia, entra sempre em choque com essas outras ideias, né, de uma visão mais ampla, de uma visão que não é feita por partes, mas sim é feita por um todo. Então, é uma visão do todo que existe, né? A constelação faz parte dessa visão que tem como objetivo o todo. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos aqui de forma que tudo que a gente faça só vai importar a nós mesmos. Não. Tudo que eu faço vai impactar no meio onde eu vivo e dentro do sistema onde eu vivo, né? Então, eu já havia até falado aí nas aulas anteriores sobre os sistemas, como eles vêm do pequeno e eles vão se ampliando, né? Então, um país, por exemplo, é um sistema. E todos nós que estamos dentro do Brasil, por exemplo, que é um país e é um sistema, todos nós estamos diretamente ligados e somos responsáveis pelo que acontece nesse país, porque nós vivemos aqui dentro. Cada coisa que a gente faz impacta ou positivamente ou negativamente. Então, o bem que a gente faz, juntando com o bem de cada um, vai juntar uma massa energética forte que pode mudar esse mundo, esse nosso país, por exemplo, esse sistema, e o sistema planetário, né? Então, essa é a visão sistêmica que traz a constelação familiar. Por isso, para a gente, às vezes, é tão difícil entender por que dentro do sistema familiar, alguns membros dessa família, né, vão reproduzir, vão representar antigos descendentes de outras gerações. É difícil mesmo, né? Eu entendo que é algo bem complicado e, com certeza, nós não estamos aqui para discutir, né, se isso é verdade, se isso não é verdade, é o que faz sentido para a gente. Então, se trata de trazer aqui a visão dessa terapia, que é a constelação familiar. E essa é a visão do todo, né? E que todos estão pelo sistema. Todos nós estamos pelo sistema da nossa família, né? E todos aqueles que vieram antes de nós, eles passaram para a gente informações de geração em geração, tanto na parte física, né, material aqui do corpo físico, quanto da parte psíquica e energética, né? E é muito fácil da gente observar isso quando a gente começa a perceber isso, essas coisas na nossa família. A gente começa a observar e perceber que existem algumas coisas que realmente, há quanto tempo isso acontece na minha família? Como nós nos sentimos quando a gente é injustiçado? É só a gente perguntar para a gente mesmo. Como a gente se sente quando a gente sofre uma injustiça? Podem ficar anos. A gente faz de tudo, né? A gente faz terapia, a gente vai na igreja, a gente vai no centro, a gente vai no centro de Umbanda, a gente vai fazer sei lá o quê. A gente fala com amigos, reflete, mas a dor tá lá. A dor tá lá. A dor só vai embora a partir do momento que aquilo for visto. E vai mesmo, ela vai. Quando aquilo for visto, aquela energia
ela se acalma, porque foi feito o que era para ter, o que precisava ser feito. Entrou-se num equilíbrio. O sistema tende ao equilíbrio, sempre. E onde houver algo escondido, onde houver algo que não foi bem resolvido, que não teve uma resolução, né? Onde existiu uma rejeição, onde existiu uma exclusão e uma série de outras questões traumáticas, onde existiu isso, não pode ser simplesmente esquecido, porque não vai, energeticamente não vai ser esquecido. Porque energia não tem tempo nem espaço. Então, para nós, foi há, sei lá, 300 anos. Ah, já aconteceu há 300 anos. Mas, para a energia, para esse outro nível de entendimento, não existe nem tempo e nem espaço. É como se fosse agora, é como se estivesse acontecendo agora. Continua gravitando e influenciando todos os membros dessa família. Né? E por que será que só um ou outro que acaba representando esses membros da família que sofreram algo, né? Por que será? Porque nós temos dentro de nós a ressonância, porque tudo não é energia, então nós temos essa ressonância. Com o que eu tenho uma ressonância, eu vivencio. E é assim, não é? Quando a gente sofre alguma questão aqui no nosso dia a dia, alguma questão emocional, alguém fala alguma coisa pra gente e pra gente cai mal, a gente sofre, mas se a mesma coisa for dita para uma outra pessoa, para ela, tudo bem. Parece que nem existiu. Ué, não foram as mesmas palavras? Por que para um causa um estrago gigantesco e por que para outro não? Porque existe a ressonância. Tudo que eu recebo de fora e que me causa um sofrimento interno muito grande que eu não consigo lidar, significa que conversou com alguma coisa aqui dentro de mim. Então, sempre vai ter alguém dentro desse sistema para representar esse membro, que vai assimilar essa energia e que vai repetir determinados comportamentos. A energia, ela não tem ética. Energia não tem ética. Energia não tem certo, não tem errado. Energia é energia. É só energia. A energia não tem um cérebro que vai lá e fica raciocinando o que fazer. Não é assim que funciona. E constelação é energia, tá? Então, é muito importante que nós entendamos esses pontos, porque isso vai fazer com que a gente entenda todo o resto, tudo que vem à frente. E quando a gente faz uma constelação, tanto um terapeuta quanto uma pessoa que é constelada, se desses dois lados sabem disso, têm essa consciência, é muito melhor. Porque aí você faz aquilo e você sabe o que está acontecendo. Você sente tudo, você sabe que aquilo é energia. E que quanto mais você realmente for com toda a sua vontade mesmo, é do seu coração, você está cansado. Porque é assim que as pessoas vão fazer constelação. Elas estão cansadas de sofrer. Elas não aguentam mais. Tem coisas que
às vezes as pessoas sofrem, não tem como sair daquilo. Elas não encontram. E é energético. Como a maioria das nossas questões são energéticas, né? Mas tem coisas que não adianta a gente conversar de forma racionalizada. A pessoa sabe tudo aquilo. Às vezes vai conversar de forma racionalizada, ela já sabe tudo aquilo. Só que quando ela começa a sofrer por determinada questão, mesmo ela sabendo, ela está sofrendo. Então é aí que entra a energia. E é aí que entra uma terapia como essa, da constelação familiar. Porque ela alivia esses pontos da energia, tá? Que está ali pesando na pessoa. Que está ali evitando que a pessoa flua, bloqueando os caminhos, né? Bloqueando a pessoa. Parece que não vai, que ela não consegue sair daquilo, em que ela se vê. Aí é muito sofrimento mesmo, tá? Então, a maioria das vezes, ficamos presos a esses padrões, que são padrões de comportamento, né? E acabamos fazendo coisas que não compreendemos e das quais nos arrependemos. Então, são aqueles momentos que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem um comportamento que foi mais forte do que a gente vai lá e faz, e depois, puxa, por que eu fui fazer aquilo? É algo mais forte, que você repete padrões. Você não sabe o que está acontecendo, você não vê, não veio à luz da consciência. Como você não entende, você reproduz, é como se fosse algo automatizado mesmo. Né? E assim vai, geração por geração, até chegar alguém, como o Bert Hellinger chama, né? A chegar aquela ovelha negra e quebrar esse padrão. É aquela que quebra o padrão. Então, essa pessoa que vem para quebrar esses padrões é aquela que vai trazer tudo à luz e vai apaziguar esse ponto que está desequilibrado do sistema dessa família. E isso pode ser feito em uma organização, uma empresa de trabalho, uma escola, porque, como eu disse, a organização onde existem pessoas com finalidades em comum ali, reunidas, né? Então, em empresas existem muitos relacionamentos, tem uma outra dinâmica, né, de uma família, de um sistema familiar, mas é uma dinâmica sistêmica. Então, ali também ocorrem muitas questões que vão empatando ali aquela empresa, e muitas vezes a empresa não flui. Por quê? Porque ali existe um ou mais desequilíbrios, né, por coisas que foram feitas ali, que a gente vai ver mais adiante, né, e que estão impactando e bloqueando o crescimento, tá? E é por aí que vai, né, essa ideia da constelação, tá? Então, o que eu queria relembrar é essa parte, né, para dar agora a continuidade falando aqui dentro da constelação o que é o sistema, tá? O que é exatamente esse sistema? Então, o sistema não tem a ver apenas com grupos familiares, como eu disse, onde existem grupos de pessoas unidos por interesses comuns, existe uma força que os faz ficarem juntos. Então, é essa força que faz com que fiquem unidos energeticamente. Então, mesmo que a gente não conviva com um irmão, por exemplo, ele é da nossa família. Mesmo que ele esteja
distante por algum motivo. Ele faz parte dessa família. E ele faz parte dessa força energética, tá? Esse vínculo não depende das pessoas envolvidas terem ou não consciência. Então, nós não temos que ter essa consciência. Nossa, eu tenho certeza que todos nós estamos, todos envolvidos. Não, mas a gente não tem certeza, porque a gente não tem essa consciência. É algo bem sutil mesmo, porém é uma força muito grande, tá? Porque imaginem quantos são os nossos antepassados aí, os nossos familiares de outras gerações. Quantos foram eles? A gente nem imagina, não sabe nem quem são. A gente sabe aí alguns poucos familiares aí anteriores a nós, mas não passa muito de alguns poucos que a gente tem conhecimento, né? Existem muitos e muitos que a gente nem sabe. Agora, eles ficaram lá atrás, né? Aconteceram muitas coisas com eles. Provavelmente coisas bem impactantes, porque antigamente, né, nos tempos mais antigos, né, era muito mais difícil a vida. A vida tinha umas dificuldades muito grandes, né? Coisas bem bárbaras ocorriam, muitas injustiças, e aquilo ficou esquecido, né? O que aconteceu com aquelas pessoas, com aqueles seres, né? Então, o sistema, a energia desse sistema é que vai trazendo tudo ao equilíbrio, não importa quando seja, né? Então, quantos já não trouxeram o equilíbrio antes de nós? E que graças a isso nós estamos do jeito que estamos hoje, né? Então, cada membro da família tem a sua função dentro desse sistema. Nós que estamos aqui estudando, nós estamos hoje adquirindo uma outra consciência. Que hoje a gente vai para a nossa casa, a gente está com os nossos familiares, hoje a gente tem um outro olhar. Com certeza, no final desses estudos, mais adiante, com certeza nós vamos refletir sobre muitas coisas. Vamos deixar de fazer muitas coisas que a gente fazia. Vamos observar mais nossos comportamentos. Porque nós teremos outra forma de pensar, uma outra consciência. Mas até então, nós não tínhamos, nem nós e nem quem veio antes da gente. E é assim mesmo que funciona, tá? Mesmo que a gente não tenha consciência, a energia está aí, firme e forte. Mesmo que os antepassados já morreram, já desencarnaram, a energia de tudo que aconteceu está aí, firme e forte. E nós somos impactados. Muitas vezes nós sentimos ligação com tempos até, né, mais antigos, ou com lugares, países que a gente nem esteve. E quantos são daqueles nossos antepassados que vieram de outros países? E aquela energia está aqui. Quanto nós herdamos deles, a garra, a força, aquela força da vontade mesmo, de desbravar, de enfrentar os desafios. Eles nos deixaram legados muito positivos, mas eles deixaram também legados de muita dor, muito sofrimento, principalmente pela época que eles viveram, que foram épocas mais difíceis, onde não tinha uma medicina, por exemplo, como tem hoje, que nos ajuda a sofrer um pouco menos das nossas doenças aí, né? Então, essa tecnologia que a gente tem hoje, eles não tinham. Eles morriam cedo. Então, é uma série de coisas traumatizantes que foram passando, sim, ficou energia, tá? Então, nós temos tanto as boas quanto as dolorosas, né? Então, nós podemos começar a observar o que acontece no nosso dia a dia, o que se repete na nossa vida, quais são
algumas qualidades que a gente tem de resiliência, de cair e levantar, como é isso, né? De enfrentar os desafios. Por que será que a gente tem tanto disso? Será que é porque é só nós que temos isso? É tudo nosso? Não, é uma energia dessa coletividade. Por isso que até os xamãs, né? Os indígenas, esses povos xamânicos, eles honram os antepassados. Eles sabem disso. Então, povos que têm o xamanismo como práticas, né, que não são só os índios, existem vários povos na Europa que eles também são considerados xamânicos mesmo, né? Eles honram os antepassados. Por que será? Eles têm uma grande sabedoria, né? E faz todo sentido. Esse agrupamento de pessoas unidos por interesses comuns, então, é chamado de sistema, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro o que é o sistema, tá? Do sistema das nossas famílias fazem parte pais, mães, irmãos natimortos, pessoa nasceu e morreu, né? Meio-irmãos, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Todos os nossos antepassados, filhos, netos, bisnetos e etc., por aí vai. Filhos adotados, tá? E etc. Tudo que tenha entrado em contato conosco e que houve um relacionamento faz parte do nosso sistema. Como, por exemplo, aqui. Aí começa a pegar pesado, né? Filhos adotados, tudo bem. Agora, filhos mortos em acidentes, por exemplo, assassinados, suicidas, fazem parte do nosso sistema. Familiares alcoólatras, drogados, fazem parte. Relacionamentos passados, pois é, fazem parte. Amantes de cônjuges aí fazem parte. Cônjuges, tá vendo? Não tem laço de sangue, mas houve um relacionamento. A partir do momento que você entra em contato com uma família, com um sistema, você passa a fazer parte também daquele sistema. Então, você vai ter dois sistemas, o da sua própria família e aquele ao qual você passou a frequentar. Você também faz parte, tá? Vítimas e agressores em geral, porque ele mexeu na energia, um agressor mexeu na energia desse sistema. Então, ele faz parte. Não é que ele agora é um ser amado, não é essa a ideia. Então, nós precisamos entender essa ideia. Ele faz parte por quê? Porque energeticamente ele colaborou de alguma forma, foi desastrosa, mas a energia dele está lá, naquele sistema. Ele deixou a marca. Então, pode ser a marca positiva, pode ser a marca negativa. Não é só a positiva. Não existe isso. Porque energia é energia, não é um cérebro energia. Ah, não, isso vai, isso aqui não vai. Não, gente. Energia é energia e ponto. Então, se a gente tem a noção disso, nós começamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Mais objetiva, inclusive. Menos fantasiosa. Porque isso é uma coisa muito objetiva. E o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, se não é aprender e evoluir? Não é mesmo? A partir do momento que eu reconheço que todas essas pessoas fazem parte do meu sistema,
porque eles deixaram uma energia aqui, eles colaboraram energeticamente de alguma forma, eu paro de excluir. E quando eu paro de excluir, eu só reconheço que ele faz parte desse sistema porque ele deixou energia aí. É isso. É colocar as coisas nos seus lugares. Então, é a visão sistêmica. Por que uma pessoa é bandida, é bandido, e fez um mal terrível? Ele não pertence mais ao Brasil? Se ele mora nos Estados Unidos, ele não pertence mais aos Estados Unidos? Ele não é mais um cidadão brasileiro? No mundo objetivo, é assim. No mundo material, é assim. O mundo energético é também assim. Tudo que entrou em contato comigo faz parte desse sistema. Igualzinho esse exemplo aí que eu dei agora do Brasil e das pessoas que moram aqui no Brasil ou em qualquer outro país, tá? Todos precisam ser incluídos e reconhecidos. Essa é a frase mágica, pois deixaram a sua energia. Isso que eu acabei de falar também é o coração do sistema. É o coração do sistema. A partir do momento que eu reconheço todos aqueles que deixaram a energia no meu sistema e paro de excluir como se fosse o, sei lá, né, o demônio na Terra. Eu apenas coloco ele ali porque ele realmente agora entrou ali, ponto. Pronto. Já reconheci, ele está ali e ele precisa ser incluído, tá? Então, dentro dos sistemas, não se aceita a exclusão. Todos têm direito de pertencer. Todos fazem parte. Ninguém tem o direito de excluir. Não existe isso. E enquanto nós estivermos dessa forma, excluindo, retirando, nós estaremos causando um desequilíbrio no nosso sistema familiar. Porque é energia. E ponto. Caso algum membro seja excluído, membros de futuras gerações poderão representá-los dentro do sistema, repetindo seus padrões de comportamento. Então, quando a pessoa vem e faz uma constelação e reconhece e inclui de novo, para de excluir, percebe, sente, porque a constelação ela é ligada com a fenomenologia, com o fenômeno, que é a energia, é todo esse processo energético. Então, na hora de fazer uma constelação, você vai se entregar naquilo. Não entra razão. Nós não vamos raciocinar, o que nós vamos fazer. Não. É o sistema que vai mudando as variáveis ali no decorrer de todo esse processo. Tá? Então, essa foi, até aqui, o que eu falei até agora foi sobre o que é o sistema, tá? E eu espero que tenha ficado bem claro, porque essa é uma parte muito importante para que vocês possam compreender o que vem a seguir. Vamos falar um pouco sobre esses movimentos da alma, e isso que eu estava falando agora em pouco, né? Do que acontece na constelação, aquela fenomenologia, né? O que vai acontecendo são os movimentos da alma. Então, o Bert Hellinger, ele trouxe essa denominação, movimentos da alma, para se referir aos movimentos que ocorrem no campo sistêmico, ao se fazer uma constelação. Então, tudo aquilo que vai acontecendo ali, durante a constelação, seja ela uma constelação com representantes humanos,
seja ela com representantes de bonecos, né? Que é o que é mais usado assim em terapias, em clínica, né? São os bonecos com o cliente e o constelador ali, tá? Então, o que vai acontecendo naquele campo, que geralmente nós usamos um círculo, como se fosse um prato mesmo, redondo assim, e naquele campo, a gente põe aquele círculo, né? E ali a gente vai colocando os bonecos que precisam entrar nessa constelação, dependendo daquilo que o cliente traz, de questões que ele quer ver, que ele quer trazer ali para a terapia, né? Então, nós vamos colocar alguns representantes, que são esses bonecos, tá? E depois, mais adiante, eu mostro, eu vou mostrar como são e como é esse campo, né? Para vocês terem uma visão melhor. Então, conforme vai acontecendo a constelação ali, esses bonecos vão sendo trocados de lugar. E é muito interessante o que acontece quando esses bonecos vão trocando de lugar. É interessante ver a pessoa que está sendo constelada, como ela vai se sentindo. Ela vai fazendo catarses mesmo. Ela vai colocando coisas para fora, né, durante aquele processo. E aí, no campo, as coisas vão acontecendo, tá? Esses são os movimentos da alma. Aí, antes do Bert Hellinger usar esse termo, né, movimentos da alma, ele tinha aquela visão de que tinha que ter um resultado, tinha que ter uma solução. Eu começava a constelação e não poderia terminar sem ter uma solução, né? Ou seja, as coisas tinham que ficar o mais certinho ali possível, né? Então, todos em harmonia, tudo certo. Só que aí, com o tempo, ele foi observando que isso não era algo interessante dentro desse processo. Por quê? Vai a pessoa que quer ser constelada ali, ela quer. Então, basta que ela traga esse olhar, ela queira ver essas questões que estão emperrando a vida dela e de muitos outros ali, né? Mas ela vai por ela. Por isso que a gente não vai fazer constelação especialmente para uma outra pessoa. Não, a gente vai se constelar. E dentro dessa constelação, talvez aquela outra pessoa vá entrar. E aquela outra pessoa entrando, ela acaba sendo parte daquilo que está acontecendo no campo, né? Mas pode ser que naquele momento da constelação, aquele representante lá da tal pessoa não sinta de mudar. E isso é bem difícil de falar aqui, porque seria fácil se a gente estivesse fazendo uma constelação, né? Mas quem já participou de uma constelação, já foi constelado, sabe do que eu estou falando, né? As coisas vão acontecendo ali, naquele campo. Mas pode existir resistência do outro lado. Pode ser que aquele outro representante não queira mudar. Pode ser que esse que foi procurar a constelação esteja aberto para perdoar, por exemplo. Mas pode ser que aquele outro não esteja aberto para perdoar. E tudo bem. Ninguém vai ser obrigado a nada. Então, por isso ele trouxe os movimentos da alma e essa não necessidade de ter uma solução totalmente pacífica. Porque a pessoa que veio fazer, ela tem a solução dela. Ela tem o que ela foi buscar. Mas, mais uma lição para a gente. Nós não podemos controlar o que está fora de nós, em nosso entorno. Nós não vamos controlar isso. Não existe como fazer isso. Isso é uma ilusão, nós não controlamos nada. Então, nós temos que trazer o que é nosso e buscar aquilo que é para nós.
Não dá para buscar algo para o outro, que às vezes esse outro não quer. Então, a constelação, ela respeita, ela precisa respeitar isso. E isso vai ser respeitado até com um antepassado que, de repente, apareceu ali na constelação. Ele está com raiva, ele não quer abrir mão, ele quer continuar assim. Ele vai ficar assim. E aí, o campo fica em equilíbrio. Porque o que precisava ser visto já foi visto, aquela pessoa está incluída e ela está sendo respeitada. E pronto. Está feita a constelação. Tá? Cada participante escolhe como quer ficar. E essa é a melhor solução, são os movimentos da alma. Tá? Então, é o respeitar mesmo o que cada um deseja. Tá? O constelador não precisa buscar uma solução. O importante é que tudo seja guiado pela energia do campo. E que tudo fique da forma que é mais confortável para todos. Então, não é o que a gente racionaliza, é o que os movimentos da alma vão trazendo para a gente. Muitas vezes a gente não concorda. Nossa, mas como? Né? Você fica lá, como constelador, você fica, nossa, mas não concordo. Uma que você já ir fazer constelação de alguém com essa mentalidade, você já precisa se trabalhar. Porque você está em julgamento. E na constelação não pode ter julgamento. Né? Se tiver julgamento, você já está ali se conectando com aquela parte energética, está sendo parcial, né? Então, nós, como consteladores, precisamos ser imparciais. Nós não estamos do lado de ninguém, porque a energia não está do lado de ninguém. A energia está ali a serviço. E ela só vai ser usada da forma como precisa ser para que ela seja funcional. Agora, se a gente quiser usar a energia de forma desfuncional, tudo bem. Só que a gente precisa se preparar, porque nós vamos enfrentar aí muitas questões, muitos desafios, dificuldades. Porque é assim mesmo que funciona a energia. Se quem procurou a constelação conseguiu perdoar o outro participante do sistema, o objetivo foi atingido. Então, ó, nós estamos falando de quem foi procurar a constelação. É dele que nós estamos falando, é nele que nós estamos focados. O que vier ali naquele campo só vai seguir os movimentos e vai ser como eles querem. E é preciso respeitar isso. Então, se o outro não aceita e não quer perdoar, isso fica com ele. O constelado resolveu a sua questão e pode seguir. Ele está livre. Vai fluir. Porque ele se resolveu. Ele não tem mais ressonância com isso. Ele libertou esse sistema nesse momento dessa energia. Porque ele trouxe à luz o que não estava à luz da consciência. Ele trouxe o que estava em desequilíbrio, colocou no campo, incluiu, honrou e seguiu. Pronto. Esse campo, nesse ponto, nesse quesito, está desbloqueado energeticamente. Então, o termo movimentos da alma nos orienta a nos deixar guiar pela fenomenologia, ou seja, pela energia do sistema. Tá? Tudo o que acontece dentro de um sistema é bem conhecido por aqueles que vivenciaram os fatos, certo? Então, nós, por exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sabemos aquilo que nós passamos. Nós conhecemos as nossas dores. Nós sabemos como dói isso ou aquilo que acontece com a gente. Porém, quando isso que acontece com a gente começar a ser
falado, contado para pessoas que ainda virão, isso tudo pode começar a ser distorcido, tá? Então, muito do que chega até nós é distorcido das histórias dos nossos familiares. Nós não sabemos o que se passou, o que eles realmente passaram e sentiram. Então, conforme os acontecimentos vão sendo contados, né, os fatos vão sendo distorcidos. Por que isso? Porque cada um de nós tem um próprio mapa de mundo. Eu vejo a vida do meu jeito, com a minha lente. E cada um de nós aí, cada uma das pessoas, vê o mundo com a sua própria lente, com o seu mapa de mundo. Então, nós vamos contar de acordo com a nossa perspectiva sobre as coisas, tá? E dessa forma, os futuros componentes podem não saber como as coisas realmente aconteceram. E isso piora muito quando os fatos são passados de geração em geração. Então, imagina, se contar aqui entre nós já dá essa diferença, imagina contar de geração em geração. Como chega até nós muitas histórias. Tá? Então, alguém que foi, sei lá, acabaram com a pessoa lá, né? Puxa, aquele antepassado foi isso, foi aquilo. Na verdade, pode nem ter sido. Pode ter sido uma pessoa até legal, até boa. Porém, foi tão distorcido e chegou a nós de uma forma tão mudada, né? Que nós fazemos essas ideias, muitas vezes equivocadas, sobre o que aconteceu com as pessoas lá atrás, né? O que era um horror naquela época, hoje não seria considerado um horror. Muitas e muitas coisas, né? Então, qual é a energia que vai mover o nosso sistema? Existe uma única energia que move o sistema, tá? Que traz o Bert Hellinger, que é o amor. O amor é a energia que move os sistemas, todos os sistemas. Tá? Por isso que não é possível que dentro de um sistema se excluam pessoas, se exclua qualquer membro, todos têm esse direito de pertencer. Existe uma noção muito grande de respeito dentro do sistema, né? Nós vamos falar das 3 leis sistêmicas principais, tá? O amor é essa energia. Olhar, então, sem julgamentos é ter em mente que os nossos antepassados fizeram o que eles sabiam fazer e o que eles podiam fazer. Isso é olhar com base na energia do amor, né? Sem os julgamentos, porque a gente não sabe o que aconteceu de verdade. Pensar desta forma é honrar nosso sistema e mantê-lo em equilíbrio. Então, quando a gente começa a mudar essa nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas e de ver as pessoas, nós começamos a nos conectar com a energia do amor. Membros dos sistemas que sofreram injustiças, etc., ele vai ser honrado. Não importa o que eles fizeram, a gente nem sabe, né? Nós nem sabemos. Então, nós vamos honrar quando a gente inclui. Quando olhamos com julgamento e condenação, não estamos olhando com a energia do amor, que é a que comanda o sistema. Então, nós não estamos em sintonia com essa energia. Como nós vamos estar com em sintonia com uma energia que flui, que é próspera, que vai para frente, se a gente não está ligado com ela? Não é? E o que é isso, se não o amor, que é o que a gente veio para aprender aqui, né? Nós viemos aprender a amar e aceitar o amor. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando você fala de excluir uma pessoa, eu fico pensando assim, você não concorda com o comportamento de um familiar seu, de uma forma que ele trata algumas pessoas e outras trata diferente. Aí, tipo assim, eu fico pensando que para mim é mais fácil ficar, não ficar tão próximo dele. Ele continua sendo familiar meu, mas eu não concordo muito com as atitudes dele. Aí eu vou ficar muito próximo dele e aquilo que ele faz fica me machucando.
Eu não entendo muito o que fazer. Então, mas você está certíssima. Porque o que você acabou de falar? Que você considere seu familiar, não é aquela coisa, sai da minha frente, você não existe, você morreu para mim, entende? Não, você concorda que ele é seu familiar, né? Ele está ali, hoje você tem consciência que ele está no seu sistema familiar, que para essa energia fluir, você precisa respeitar, então, essa forma dele ver o mundo, você não concorda com ela, você não precisa concordar com ela, você não precisa amar ele, entendeu? Você não precisa ficar com ele. Nada, não se trata disso. Apenas se trata de você aceitar o lugar dele. Ele é seu familiar. Bom, eu não tenho aqueles momentos que eu mesma já ouvi pessoas falando, não existe para mim, morreu. Não faz parte da minha família. Isso é excluir. E hoje em dia ainda ocorre muito isso, mas antigamente ocorria muito isso, porque, sei lá, ficava grávida antes do casamento, era chutada da família, e ninguém não se falava daquilo, era excluída literalmente da família, né? Então eu digo esse tipo de exclusão, sabe? Entendi. Entendeu? Então você está certa. Você não tem que ficar lá com uma pessoa que te machuca. E se você não concorda, você tem o seu direito. Aí você percebe que existe um sistema, você está ali, você não concorda. O que o Bert Hellinger falou? Não precisa ter uma solução. Qual seria a solução? Vocês estarem juntos, vocês se darem bem. Mas não precisa ser assim. Você está no sistema, ele está no sistema. Está tudo certo. Cada um fica como agora é assim. Quem sabe um dia muda, né? Tá bom. Isso aí, tá bom? Obrigada. Então, esse é o sentido mesmo da coisa, tá bom? Isso é honrar a energia do amor, né? Então, as constelações familiares buscam, através da energia do amor e sem julgamentos, trazer o fato real. Então, quando a gente está lá fazendo uma constelação, ou o constelador, ou a pessoa que está sendo constelada, ela não vai julgar. Olha, mas eu tenho razão. Não, que eu tenho razão. Ela não veio pôr a razão dela ali. Não. Ela veio vivenciar, ela veio trazer o que ela sente, como ela se sente triste. Ela veio entender por que aconteceu aquilo, porque as coisas são desse jeito. Ela veio para sentir, entender sentindo, não é entender racionalizando. É trazer o sentimento mesmo, a emoção ali, né? E entender que cada um tem o seu espaço, que ninguém precisa ser igual, tá? Então, é por isso que as coisas acabam indo para frente mesmo, né? Desbloqueando, sabe? Porque ocorre essa, nossa, agora eu estou me sentindo leve. Leve por quê? Porque você não tem mais nada, nenhuma energia parada ali agora, você está livre, né? Busca trazer os motivos que levaram determinados membros do sistema a se tornarem vítimas ou agressores, a terem problemas mentais ou doenças e etc. Então, em constelações podem ser feitas com vários temas, até a doença também, né? Porque às vezes a doença, ela traz também, se for pesquisar, pode ter pessoas na família tendo essas mesmas doenças, ou doenças parecidas, ou sofrendo das mesmas coisas, né? E essa busca e reconhecimento traz a cura do sistema. Então, o que é que traz a cura? Você reconhecer, você entender, você sentir ali, sentir que, puxa, eu aceito isso. É assim, é assim. Eu não preciso concordar, eu não preciso amar, mas é assim, é desse jeito, né? Que é o grande problema do ser humano, né? A falta de aceitação mesmo das coisas, a resistência das coisas que são, né? As coisas são assim hoje, e as pessoas não aceitam, elas não seguem a vida delas, não, elas ficam empacadas, remoendo coisas que inclusive já foram, né? Elas remoem.
As constelações trabalham com o princípio de que devemos olhar para os nossos antepassados com amor, já que todos nós somos passíveis de erro. É o assumir as próprias responsabilidades ao invés de culpar e acusar. Então, é aquilo que eu falei lá no início, né? Todos nós somos responsáveis por tudo, tá? Por todos, inclusive, todos os nossos familiares são responsáveis por nós e nós por eles, porque nós estamos todos ligados. Eu não posso simplesmente chutar tudo e ir embora, porque eu não vou conseguir. Aí isso eu vou explicar mais para frente, tá? O porquê que isso acontece, né? Então, isso não vai, nós não vamos conseguir fazer. Então, é por isso que quando a gente entende, aí as coisas começam a mudar para nós, na nossa vida, tá? Então, é aqui que eu paro, terminando esse assunto de hoje, tá? E aí, na próxima, eu vou continuando aí com as bases da constelação, tá bom?